28 de outubro de 2023, aqui na Cultura Nordestina, em Recife, Pernambuco, e também via Skype, tenho a satisfação de apresentar o tema O Mistério da Mente Humana. Ele será apresentado, né, por Walter da Rosa Borges, tá certo? A quem eu passo a palavra. Por favor. Muito bem. Vamos botar já os... Então, eu vou compartilhar com vocês o slide. Eu queria só que alguém falasse o ok. Se tiver... Estão vendo a imagem? Ok. Ok? Pronto. Okay. Só isso. Sim. Então, eu vou colocar no modo apresentação. Bem, pessoal, esse assunto já foi abordado por mim há muitos anos atrás, quando o IPPP estava na rua Sérgio Magalhães, no Espinheiro. Então, hoje nós estamos fazendo um retorno sobre esse tema, lembrando que, na verdade, o maior mistério da vida para o ser humano não é Deus, e sim a mente humana. Por exemplo, a pessoa pergunta o que é a consciência. A consciência faz parte da mente humana. Então, a consciência é um aspecto da mente humana, e não a mente humana ser um aspecto da consciência, o que é diferente. Portanto, o mistério é da mente humana e não da consciência. Também aí seria o mistério da autoconsciência e não apenas da consciência. Mas vamos lá. Vamos lá, João. Bom, há esse mito, por exemplo, Lauro Trevisan falava no poder infinito da mente. Mas qual é a mente que ele se refere? A mente individual ou, metafisicamente, a mente universal? Se for a mente universal, que o todo é mente e vida, na minha opinião, o todo é infinito, é onipresente, é onisciente, é vida e mente. A vida que nós falamos é a vida individual, é a individualização da vida, como a nossa mente é uma individualização da mente universal. Outra fantasia é saber o percentual da mente, como se nós só utilizamos 30% da mente. Como é que se pode medir aquilo que se desconhece? Aquilo que não se sabe a totalidade? É outra fantasia. Utilizamos 30%, todos utilizam 30%, ou cada um tem um percentual diferente. E, finalmente, qual é a totalidade da mente humana para ser medida? Bom, então, mente e cérebro. Aí vem um grande problema. Na minha opinião, a mente é o conjunto de todas as atividades psíquicas. Discute-se se a mente é um epifenômeno do cérebro. Tudo indica que não. Há pessoas que quase que não têm cérebro e, no entanto, agem como uma pessoa normal, sem prejuízo nenhum. Se realmente a mente fosse um epifenômeno do cérebro, essa pessoa simplesmente não pensaria, não teria emoções, não seria nada. Logo, a mente vive no universo virtual, interagindo com o universo físico, que é o caso do cérebro. Ou a mente, ou é uma estrutura informacional que interage com o cérebro
sofrendo a sua influência e também o influenciando. É claro que o que acontece com os corpos se reflete na mente. E o que acontece psicicamente com a pessoa, emoções fortes, afetam o desempenho corporal. Por não ser observável como o cérebro, a mente é conhecida por suas atividades não físicas. A hormônio, essa é a indagação, ou substância química que produza no ser humano o amor, o ódio, a paixão, a saudade, o pensamento, a vontade, a imaginação, a inteligência e o sonho. Então, se admite que o cérebro é o hardware e que a mente é o software. Franz Joseph Gall é que postulou, né, a divisão da mente em vários departamentos. Isso hoje está completamente superado. Era chamar frenologia. Vamos ver. Sim. Aí nós temos as divisões da mente. O lobo parietal, que são informações espaciais, sensoriais do corpo. O lobo frontal, que são as funções cognitivas e emocionais mais bem elaboradas. Veja, isso é teórico. O lobo temporal são as emoções, memória, audição, processamento de informação sonora e visuais. A amígdala, que são os sentimentos primários, como o medo e a raiva. O cerebelo, o equilíbrio do corpo, controle e aprendizado motor. Música, matemática, o de Ronaldo é ser bem desenvolvido. E habilidades sociais. E a teoria essa é que é importante, da neuroplasticidade, ou seja, o cérebro não é um órgão imutável, ele é capaz de modificar as suas estruturas e funções ao longo da vida. O que é importante? Olha, uma pessoa que praticamente não tem cérebro, como é que poderia ter tudo isso? Logo, a mente não é um fenômeno do cérebro. É o contrário. O cérebro é que realiza todas essas atividades psíquicas. Claro, utilizando o cérebro. Vamos dar adiante. Bom, aí a mente. A mente, como todo mundo sabe, né, porque segundo Freud, é dividida em três partes: a mente consciente, o inconsciente e o subconsciente, que é justamente aquelas informações que estão mais fáceis de ser acessadas. E a programação do inconsciente, ela é constituída, primeiro, por uma programação inata. Nós nascemos com a programação, nós não nascemos desprogramados. O cérebro, como pensava Aristóteles, não é uma tábula rasa de maneira alguma. Nós já nascemos programados. E outro é a programação cultural. Cada sociedade programa os indivíduos para viver adequadamente na sociedade onde vive. Então, nós temos o quê? Nós temos o inconsciente automático, ou seja, aquele inconsciente que é rotineiro. Nós agimos, na verdade, quase, não gosto de percentual, mas em grandes proporção a nível inconsciente, sem saber. O nível consciente é usado poucas vezes. E temos o quê? O inconsciente criativo. É daí que vêm as nossas ideias. Não só os nossos programas, né, inatos, mas também um acesso
há possibilidades que nós não estão integradas na nossa mente. Então, como nosso amigo Jung, existe não apenas o inconsciente individual, mas o inconsciente coletivo, ou seja, o inconsciente transpessoal. Bom, aí nós temos o problema da aptidão psi. Percepção. Nós não percebemos a realidade como ela é. Na verdade, não apenas os seres humanos. Por exemplo, eu não vou dizer que eu percebo a mesma coisa que Jalmir e Ronaldo percebem. A decodificação dos estímulos externos, não é que são interpretados por nós de maneira semelhante, mas não iguais. É a mesma coisa em relação a cada animal. O elefante não vê a mesma coisa que nós percebemos, a formiga também não. Então, cada animal tem uma percepção pessoal da realidade. Logo, nós não sabemos do que é a realidade em si, mas sim como nós a percebemos, e isso depende de cada pessoa. Por exemplo, o daltônico não só vê branco e preto. Ele não vê cores, porque as cores não existem lá fora. As cores estão na nossa programação biológica. Bom, acontece que nós não sabíamos que a mente não era isolada. A possibilidade a possibilidade não. Há uma realidade de que, em alguns casos, uma mente pode interagir com a outra. Isso já está mais do que constatado. Só quem nega é porque ou é uma pessoa que é negacionista ou uma pessoa que não conhece a parapsicologia. Então, são várias modalidades dessa relação mente a mente. É uma telepatia, pode ser inconsciente, involuntária, ou seja, eu não estou nem sequer consciente de que estou pensando, mas nem estou com a intenção de interagir com outra pessoa, e, no entanto, o que eu estou pensando é percebido por outra pessoa, principalmente se essa pessoa é muito ligada a mim afetivamente. Tem a telepatia consciente e involuntária. Eu estou, claro que eu sei que estou pensando, mas não estou com nenhum interesse de entrar em contato com outra pessoa. E, no entanto, isso acontece. E tem a telepatia consciente e voluntária. Essa é mais difícil. É eu conseguir voluntariamente, de maneira consciente, afetar, por exemplo, a mente de Ronaldo, a mente de Jalmir. Né? Isso é muito difícil. Existe, como nós fazíamos no IPPP há muitos anos atrás, a telepatia experimental, fazendo justamente esses ensaios para ver se era possível produzir uma ação telepática. Outra coisa importante é que essa aptidão não é monopólio da mente humana. Rupert Sheldrake chamou a atenção de que há um relacionamento entre o ser humano e alguns animais. Por exemplo, principalmente o cachorro, o cão, também o gato e até o cavalo. Eles percebem o que nós estamos pensando. Tem um modo de interpretar. E há vários casos em que o cachorro sabe quando o ser humano, mesmo à distância, está doente, está sofrendo, e ele sente essa emoção. Essa hipótese é chamada de entrelaçamento quântico. Bom, aí nós temos o que? A criptomnésia. O que é a criptomnésia? É
aquilo que nós não temos conhecimento consciente. Cripto quer dizer oculto. Então, nós temos conhecimentos e habilidades inconscientes. Por exemplo, no caso da xenoplastia, esses casos são raríssimos, mas ocorreram. Por quê? O que ocorre apenas uma vez, por exemplo, não quer dizer que não é real. Não. Aconteceu, é real, apenas não se repete, não ocorre mais. E pode ser que no futuro ocorra, mas até então não ocorre. Aí nós temos o caso de J. Belmont, ou Rosemary, que era o caso de Lady Nona, que pertenceu à 18ª dinastia. Né? Ela falava e escrevia escrita no idioma egípcio da época e foi estudada por egiptólogo, Rovard Rumi, que constatou que era verídico o que ela escrevia e o que ela falava. Agora, quando é que nós ouvimos falar desse fenômeno? Eu, por exemplo, não tenho conhecimento, mas esse foi constatado cientificamente. Nós temos a psicografia literária de Chico Xavier. Né? Aí é uma das coisas mais impressionantes, porque Chico Xavier ele produziu cerca de 478 livros de várias modalidades, né? Mas, no caso da psicografia literária, é um fenômeno extraordinário, porque Chico Xavier ele era uma família pobre, trabalhava 2 expedientes. E, aos 20 anos, foi publicado o primeiro livro dele, Parnaso de Olintume. Pois bem, no meu caso, a minha primeira poesia eu escrevi aos 16 anos e publiquei meu primeiro livro, Os Brinquedos, aos 20 anos. Mas eu tinha dinheiro para comprar livro, a minha família era da classe média, né? E eu tinha dinheiro para comprar livro, e Chico não tinha. Agora, o que é mais impressionante é que Chico psicografou poetas que ele nunca leu. Como é que se explica um fenômeno desse? Para você imitar um poeta que você leu, você precisa ser poeta também. E estudar o estilo daquele poeta e conseguir reproduzi-lo. E Chico psicografava poesias não só de poetas brasileiros, mas de poetas portugueses que ele não conhecia. Então, em estilo diferente, de escola diferente, enfim, é um fenômeno cuja explicação é muito difícil. Você podia dizer, bom, mas aí foram os espíritos que se comunicavam, e outro pode dizer, não, isso aí justamente é o poder do inconsciente. É uma questão em aberto. Antônio Gasparito, ele fazia pictografia, ou seja, ele pintava quadros à semelhança de famosos pintores, não só brasileiros, mas europeus. E eu vi, quando participei de um evento no Rio de Janeiro, Gasparito pictografar com as 2 mãos e com os pés também. Era um fenômeno. Infelizmente, ele morreu de câncer do pulmão precocemente. E, finalmente, Rosemary Brown, que fazia psicomusicografia dos grandes mestres da música. A psicometria é quando você entra em contato com o objeto, é capaz de receber informações que estão como se estivesse naquele objeto, de fatos que aconteceram no passado. Outro fenômeno interessante é a questão da personalidade. Nós temos uma personalidade oficial, ou seja,
é o meu eu. Eu sou como eu penso que sou e como os meus amigos pensam que eu sou. Mas há casos em que há uma alteração da minha personalidade, eu apresento uma personalidade diferente. Né? Então, eu posso ter uma personalidade, assumir uma personalidade de uma pessoa falecida, um caso de comunicações mediúnicas, ou um caso de pessoa fictícia, que eu invento e que tem informações que eu não tenho na minha experiência pessoal. E há pessoas que têm personalidades múltiplas, e isso aí, essas personalidades são alternantes e não se conhecem entre si. Isso é um fenômeno raríssimo, né, que deixou de ser pesquisado justamente porque não aconteceu mais. Vamos lá, Jânio. Não? Bom, aí temos o caso da clarividência. A clarividência é uma percepção extrasensorial, ou seja, nós percebemos com a nossa estrutura visual. Mas há casos em que nós podemos perceber fatos que não são visíveis à nossa mente. Então, nós temos um tipo de clarividência endoscópica e exoscópica. Vou explicar o que é. Na clarividência endoscópica, um agente psi, ou paranormal, ele era capaz, como Stefan Osovic, que era polonês, de ver o que está dentro de uma caixa fechada. Ele era capaz de perceber o que estava escrito dentro de um livro fechado. Isso é um fenômeno raríssimo. Isso aconteceu com ele. E a clarividência exoscópica é diferente. Ele observa fatos que acontecem à distância. Gerard Croiset conseguia isso. Tanto que ele prestava, aliás, serviço à polícia para localizar pessoas desaparecidas, ou porque estavam perdidas, ou porque tinham morrido. E, claro que ele não era infalível, mas na maioria das vezes ele localizava onde estava essa pessoa. E um dos casos mais interessantes é de Edgar Cayce. Ele fazia diagnóstico de pessoas doentes por clarividência. Para isso, e é um fato singular, ele vestia um pijama e dormia. E dormindo, ele visitava a pessoa, fazia o diagnóstico, o prognóstico e, inclusive, indicava a medicação, e isso sem ser médico. Edgar Cayce foi um dos grandes fenômenos da parapsicologia. Outra coisa também, sobre o futuro, nós chamamos de pré-cognição. Olha, o que é o futuro? O futuro é um ilimitado número de aliás, aí está o engano meu da época, de possibilidade, porque possibilidade é uma coisa e probabilidade é outra. Ou seja, essa possibilidade tem tal probabilidade de acontecer. Então, no caso, eu faço uma emenda. O futuro é um número ilimitado de possibilidades. Ora, a pré-cognição é um colapso, é um conhecimento prévio do colapso de uma possibilidade em fato. Ou seja, ele toma conhecimento de um fato que vai acontecer e acontece. É o caso, por exemplo, clássico do Titanic. O Titanic, como vocês sabem, foi um navio que colidiu
com o iceberg e afundou. Na engenharia naval, acreditava que nem Deus afundaria o Titanic, porque o seu porão era dividido em compartimentos estanques. Ou seja, se batesse de um lado, a água entraria num do compartimento e o navio não afundaria. Só que o navio bateu de lado e rachou todos os compartimentos e por isso o navio afundou. Só que algumas pessoas sonharam com o afundamento do Titanic. Algumas pessoas. Então, uma delas, que até publicou um livro, disse que sonhou por 3 vezes consecutivas com o afundamento do Titanic, que colidiu com um iceberg e afundou. Ele desistiu da viagem e, por isso, não morreu no naufrágio. Que, aliás, todos se salvariam se houvesse escaléres suficientes para abrigar todas aquelas pessoas. Aqueles que conseguiram entrar no escalé escaparam. E os que não conseguiram, inclusive o capitão do navio, morreram no afundamento do Titanic. Né? Vamos lá adiante. Bom, aí temos a memória, tu sabe que a glia é um célula importante que justamente serve de interação com as outras células e de alimento também. E a memória pode ser visual ou auditiva. Por exemplo, eu não tenho uma boa memória visual, mas tenho uma boa memória auditiva. Né? Há pessoas que têm a facilidade, né, os savants, por exemplo, de fazer um cálculo matemático mais depressa do que o computador. E é capaz de passar por uma cidade e reproduzir todos os detalhes daquela cidade onde ele passou. Quer dizer, que é algo formidável. Outro que tem uma excelente memória auditiva. Não esquece nada do que ouviu. E o que é o esquecimento? Que nós falamos tanto. Os idosos têm uma tendência ao esquecimento. Claro, geralmente o idoso tem muitas informações que às vezes, atrapalha a memorização rápida de uma informação. Né? Então, o esquecimento é um bloqueio. Pode ser temporário ou pode ser um bloqueio realmente definitivo, que é no caso do Alzheimer. Né? Então, há uma perda de conexão entre a mente e o cérebro, porque justamente a memória não está no cérebro, a memória está na mente. Só que, como o hardware, a mente interage, o cérebro interage com a mente. E quando desaparece esse contato, né, o backup, o hardware, não está estragado e, consequentemente, não interage com o software que é a mente. Então, o Alzheimer é justamente essa interrupção do contato entre o hardware do cérebro com o software da mente. Ian Stevenson, Nath Amenda Banerjee, que esteve no meu programa, O Grande Júri, ele foi um dos grandes pesquisadores da memória cerebral, e Hernani Guimarães Andrade, né, fizeram um trabalho muito bom sobre a memória extracerebral, que no Espiritismo é conhecido como reencarnação. Há crianças que, em alguns casos, é capaz de lembrar de vidas passadas, o que é uma evidência da sobrevivência da mente humana. Será que, no caso, todas as mentes,
todas as pessoas sobrevivem à morte, ou algumas têm o privilégio dessa sobrevivência, mesmo que seja temporária. E também a admissão de que há uma memória universal que faria parte do inconsciente coletivo. Bom, então nós sabemos que há, conforme Howard Gardner e Daniel Goleman, 9 tipos de inteligência. A inteligência verbal, linguística, que é a habilidade para lidar criativamente com as palavras, é o caso dos poetas, né? Dos escritores. A inteligência lógico-matemática, que é o caso dos matemáticos, que é a capacidade para solucionar problemas envolvendo números e demais elementos matemáticos, e habilidade para o raciocínio dedutivo. A inteligência visual ou espacial, que tem uma extraordinária noção de espaço e tempo. Há pessoas que, na verdade, veem muito bem ao longe e não vê o que está perto de si. Tem a inteligência musical. É justamente isso, é a aptidão dos músicos, que sabem organizar os sons de maneira criativa. Porque fazer música é um talento. Esse negócio de blá, 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 pum, 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 pá, 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 isso não é música, isso é ruído. É diferente. Vamos adiante. Bom, há também inteligência interpessoal. Essa habilidade que as pessoas têm de compreender os outros, de sentir os problemas dos outros e de aceitar os outros como as pessoas são. E também a aptidão de conviver com os outros, que isso é muito importante. É como dizia Aristóteles, o homem é um ser político por natureza, ou seja, o homem é um ser que cria o seu próprio modo de ver, ou seja, é aquele homem que criou um ambiente próprio para viver, que é o caso, a cidade. A cidade é justamente o ambiente que o homem criou para viver, né? Nenhum animal criou a cidade. Então, além disso, a inteligência interpessoal, ele favorece a pessoa gerir os seus próprios sentimentos e emoções em favor dos seus projetos e tem uma inteligência muito favorável à autoestima. Aí nós temos a outra, a inteligência pictográfica, que é a capacidade de transmitir uma mensagem pelo desenho que faz, que é o caso de Gasparito, né? E outra, que é a nona, que é a inteligência naturalística. Essa capacidade da pessoa de se ajustar ao meio, demonstrando interesse e curiosidade, podendo se adaptar a mudanças e tem a capacidade de identificar, categorizar e classificar objetos e informação. Isso na opinião desses dois autores. E tem o Savan. O Savan não é um gênio, é a capacidade que ele tem de gravar qualquer som, qualquer imagem, embora não compreenda. Há pessoas, por exemplo, que são eruditas, mas que não compreendem aquilo que decorou. Eles são eruditos, sabem muita coisa, mas não quer dizer que sejam inteligentes. Eles são grandes memorizadores, mas memória não é inteligência. Há pessoas que não têm boa memória, mas que compreendem qualquer coisa, sem precisar estar decorando aquilo que leu, daquilo que aprendeu. Bom, a imaginação é uma das grandes aptidões do ser humano. A capacidade de você criar, de você imaginar mundo. O cientista, ele, para ser um cientista mesmo,
precisa ter não só a experimentação, mas também a imaginação, a capacidade de elaborar hipóteses, quer seja confirmável ou não. Então, a ciência é também a capacidade de imaginação. Eu estou falando rapidamente, porque para ter os meus amigos a oportunidade de fazer comentários. Temos alucinação. O que é alucinação? É aquilo que você percebe e nenhuma outra pessoa percebe. Ou seja, é uma criação do inconsciente ou se trata também de a interação sob forma alucinatória de uma mente com outra mente. Eu já disse aqui a vocês, e vou repetir, que eu já passei por uma precognição, né? No caso da morte do meu filho, que tinha 4 anos e 9 meses. Ele não tinha aparentemente nenhuma doença. Quando eu saí de casa para ir para a procuradoria, né? Assim que eu saí, eu ouvi uma voz que me disse: Ulisses vai morrer hoje. Eu me assustei, porque aquilo realmente eu nunca tinha passado por essa experiência. E caminhei mais algum passo e a voz repetiu: Ulisses vai morrer hoje. 4 horas depois, minha esposa me telefonou e disse: Walter, venha urgentemente que o Ulisses está muito mal. Quando eu cheguei lá, ele tinha morrido. Então, tem a alucinação de você ver, porque fantasmas. Eu já passei 6 vezes com isso, por essa experiência. Uma foi extraordinária, uma garotinha, de tranças compridas, bonitinha, desenho estampado, olhou para mim sorrindo assim e desapareceu. E outra que foi mais impressionante foi de uma sobrinha minha e de minha esposa. Ela passou e disse: Oi, tio. Eu disse: Oi, Carla. Aí, meu Chico, como é que ela entrou aqui se a porta estava fechada? Acontece que Carla estava viva e, no entanto, ela me apareceu. O que é isso? Bom, a questão do sonho. Eu até, qualquer dia, aí, dependendo, eu vou falar sobre a questão do sonho. Os sonhos têm vários tipos de interpretação. Desde o passado remoto, que as pessoas interpretam o sonho como, por exemplo, uma interação do ser humano com os deuses. Né? E, naturalmente, é muito antiga essa interpretação dos sonhos como se fosse algo capaz de ser interpretado corretamente. E tem os sonhos pré-cognitivos, são aqueles que, como nós vimos, são capazes de anunciar um fato que vai ocorrer no futuro e assim acontece, como o caso do Titanic. E os sonhos recorrentes. Eu já passei por essa experiência. Eu já sonhei 2 vezes a mesma coisa. Isso é uma coisa interessantíssima. E há vários tipos de sonho que, numa oportunidade, eu vou trazer aqui para nossos comentários. Outra experiência é a experiência fora do corpo, como nós conhecemos. A pessoa, de repente, se vê noutra posição espacial e é capaz de ver o seu próprio corpo físico, né? Ou então se deslocar e ver fatos que estão acontecendo à distância. E a experiência de quase morte, em que aquelas pessoas que aparentemente estavam mortas e passaram por uma experiência como se vivessem num universo virtual, onde encontrou seres de luz, né, ou parentes falecidos que se comunicaram com ele. Muito bem. Bom, aí nós temos a ação da mente sobre a matéria e os seres vivos. Um dos casos mais impressionantes foi de levitação. Nós temos por exemplo, São Cupertino. Isso aí é relatado pela igreja.
Ninguém vai dizer que a igreja está mentindo. São Cupertino, quando ele entrava em transe, ele voava. Tanto que ele foi proibido de celebrar a missa, porque quando ele estava celebrando a missa, entrava em transe e voava. E os fiéis ficavam vendo o santo voando do que prestando atenção à missa. E Daniel Dungerholm, que ficou demonstrado que ele também levitava. E também um brasileiro que fez o mesmo problema, que é Carlo Mirabelli. A telecinesia teve uma comprovação com a paranormal Nina Kulagina. Ela conseguia movimentar objetos dentro de uma cápsula de vidro. Então, colocava uma caneta dentro de uma cápsula de vidro e ela, com a mente, movimentava a caneta. Ela não tocava na caneta. O metafonismo é o aparecimento de objetos que desaparecem de um local e aparecem no outro. Ou desaparece de um local para aparecer no outro lugar em que está a pessoa que não esperava por ele. Eu tive um caso de metafonismo também, mas isso aqui é uma história muito longa que não dá tempo de falar. O que é o taudismo? São pancadas que são produzidas sem a ação voluntária da mente humana. Temos também a fotogênese, que são luzes que aparecem no ambiente sem ser uma questão física, né? E temos a ideoplastia, que é uma forma humana produzida por uma substância esterilizada pelo paranormal. Como eu já disse a vocês, eu tive a oportunidade de apertar uma mão materializada. Numa reunião em família, era eu, meu cunhado, a minha concunhada, que era uma paranormal, e os donos da casa, e mais um outro amigo nosso. Então, numa reunião dessa, essa mão apareceu no espaço, eu me levantei, convidei, havia até junto de mim. Então, quando a mão veio, eu apertei com a mão direita, com a mão esquerda, eu procurei se alguma extensão, não tinha. Eu cheguei a duvidar, essa mão libertou-se de mim, foi dentro do meu bolso, tirou um peito para mim e partiu. Então eu perguntei, você pode levantar essa mesa? Era uma mesa que cabiam 12 cadeiras. A mão foi, segurou a mesa e levantou-a sem deslocar o centro de gravidade. E depois soltou a mesa. Depois a mão voltou para a cabine. Quando a gente pensava que a reunião tinha terminado, a mão voltou com um ramalhete de flores e me entregou. Bem, essa foi a minha experiência e muitas outras. Eu até sugiro aos meus amigos que passaram por experiências paranormais que a gente possa fazer um evento aqui falando sobre essas experiências, que isso é muito importante. Então, no caso de Thomas Green Morton, Thomas Green Morton foi um paranormal muito interessante. Ele conseguia, não só com Muriguela, de entortar objetos com os dedos, mas entortava objetos à distância. Isso é relatado do Ilho Cabral da Costa, né, num evento lá do IPPP, e que ele mostrou esses objetos que Thomas Green Morton entortou à distância. Eu queria ver um mágico entortar um objeto à distância. Pois bem, então, baseado nós temos poltergeist. Poltergeist é um conjunto de fenômenos que acontecem no ambiente e não há caso de alguém ter fraudado. Eu tive a sorte de assistir um poltergeist em ação, o que é dificílimo. Era uma garota de 12 anos, mais ou menos, que produziu esse fenômeno.
que, aliás, foi divulgado não só na imprensa local, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e alguns jornais da época, como também no Rio de Janeiro. Depois, nós temos a mente interagindo sobre imagens da câmera fotográfica, que é o caso de Ted Sérgio. Bom, aí nós temos o caso que ainda hoje nós fazemos experiência, eu, Jalmir e Ronaldo, que é a TCI, ou seja, Transcomunicação Instrumental, que o Ronaldo pode comentar. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez com Fridtjof Jurgensen, na Suécia, né? O Miguel Nicoletti, por exemplo, ele observou que até isso pode acontecer com o robô, né? Ele mostrou que o macaco pode movimentar um braço robótico, quer dizer, o macaco, com pensamento, conseguiu movimentar um braço robótico. Então, por que o ser humano não consegue? Se o macaco conseguiu, aí vem um grande problema. A mente sobrevive à morte do corpo. Há indícios muito sugestivos. Mas isso nós vamos discutir numa outra oportunidade. Então, eu acho que aí nós chegamos ao fim. Eu quero agradecer a atenção de vocês e vamos agora ouvir os comentários dos meus amigos aqui presentes. E também os amigos que estão online. Pessoal, eu vou descompartilhar aqui. Deixa eu fechar aqui. Acho que eu já consegui tirar. Camilo levantou a mão, eu estou vendo aqui. Fernando também. E vamos à parte, né, das colocações aí de vocês. Acho que pela ordem, acho que foi Camilo primeiro. Depois eu me inscrevo também para alguns questionamentos, né, sobre o tema, né, de o mistério da mente humana. Por favor, Camilo. Sim. Tudo isso é ilusão. Parabenizar Walter, né? Tudo que ele acaba de falar, tem uma larga experiência nesse campo e foi muito importante. Obrigado pela sua apresentação. Tem coisas que acontecem comigo bem parecidas também com as que acontecem com o Walter. Eu também passo por esse tipo de experiência, né, desses fenômenos que têm acontecido comigo. Mas a nossa atividade psíquica e psicológica, o nosso comportamento afetivo, emocional, intelectual, traduz uma resposta que damos aos estímulos que recebemos. Toda causa natural do ato humano está fora do homem, vem de fora. E a nossa atividade mental seria impossível sem as estimulações recebidas do exterior. Alguma coisa acontece fora de nós. Recebemos a mensagem, raciocinamos sobre ela e, a partir dela, elaboramos uma resposta. Quando fornecemos a nossa atenção a algo, o nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. E isso é comum até mesmo, como se diz em alguns exames aí, né? Como eletrocardiograma, encefalograma, tudo isso dá sinal da nossa eletricidade do corpo. E, então, esse movimento de cargas presente em nosso cérebro
dá origem a ondas eletromagnéticas, que é o nosso pensamento. Muitas vezes, fazer assim um soft da nossa memória não seria muito fácil, porque tem aqueles que acreditam que a mente é algo abstrato. Então, seria muito bom ter que decorar uma mente, né? Como se diz, fazer esse tipo de programa na mente, porque a mente seria abstrata, mas o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa memória e a nossa consciência vão nascer das nossas atividades cerebrais. E, então, a mente está bem conectada à questão cerebral. Quanto mais, teria que ter um estudo mais ainda aprofundado para explicar melhor esses fenômenos. Quanto à questão do Walt falou, do filho dele, que me deixa muito também triste quando eu penso nisso. Ele perdeu o seu filho com 4 anos e meio. Ele sempre fala isso e eu sempre sofro por isso. Eu me sinto, como se diz, triste, na verdade, quando ele fala isso. Obrigado. Walter, eu me sinto, sinceramente, eu sofro por isso, viu, Walter? Obrigado. Obrigado. E quanto à questão que ele falou, da voz do filho dele, aconteceu comigo uma coisa mais ou menos parecida. Não como se diz, dentro dessa questão de filho, etc. e tal, mas de uma outra forma diferente. Eu, quando, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, que eu peguei um passageiro para levar de Jacarepaguá, quando ele entrou no carro, que eu olhei e disse, esse sujeito vai me matar, ele vai me levar para me matar. Mas aí, não, isso não é nada demais e tal e tal. Findou acontecendo, quer dizer, não morri, mas ele me levou lá para me matar. E, na verdade, isso já é conhecido, eu já falei várias vezes, né? Ele colocou o revólver e a navalha no meu pescoço. Mas, felizmente, eu escapei. Outra vez também aqui, quando eu trabalhava numa emissora de rádio e fazia a cobertura do futebol aqui no Mineirão, eu saí de casa, peguei o carro para buscar uma repórter e, na saída, mais adiante um pouco, tinha a avenida principal e eu pensei, quando eu chegar naquela esquina, um carro vai, como se diz, vai surgir na minha frente e não sei se vai acontecer alguma coisa ou não. Aí pensei naquela música do Tim Maia, Primavera. Quando eu saí de casa, que cheguei na esquina, um carro na minha frente, a toda. Ia bater de frente, né? Mas, felizmente, não aconteceu. Quando eu andei mais ou menos uns 10 metros no rádio do carro, a música de Tim Maia, Primavera. Veja bem, são coisas parecidas aí também com as coisas que aconteceram com o Walter, e são várias e várias coisas que têm acontecido comigo e com tantas outras pessoas. Mas é isso aí. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade de falar e quero parabenizar o Walter. Obrigado, Camilo, pelos comentários. Vou passar para a Walter, se ele quiser. Não, eu, inclusive, fico realmente emocionado com o depoimento sobre o meu filho, né? Realmente foi uma experiência muito dolorosa. E parabenizo pela sua aptidão paranormal também. Então, isso aí, a gente até se acostuma com essas coisas, não acha nada de anormal. E, por exemplo, se algum fantasma quiser me visitar, não tem problema. Pode visitar, porque será bem recebido. Muito, muito bem. Aí temos Fernando, né? O próximo inscrito. Estão me ouvindo bem? Bem. Eu queria parabenizar e agradecer ao professor Walter, né,
porque ele trouxe um tema que eu já faço estudo há muito tempo, que faz parte do meu projeto de um ensaio literário que eu estou falando sobre dualidade da loucura, mas eu queria refutar algumas coisas. Walter começou, mas não citou o princípio de tudo. Não é uma crítica, não, é só uma alusão, viu, Walter? É claro, claro. É a questão da consciência. A consciência, segundo o meu aspecto, ela é um fruto da mente, porque é a função mais nobre das funções mentais. A mente tem várias funções: atenção, concentração, orientação, memória, senso-percepção, juízo, pensamento, enfim. E a consciência é a mestra de todas as funções. Ela organiza todas as funções. Então, a consciência é a cereja do bolo. Só que a consciência, a meu ver, ela começa no início da vida, entre aspas. Porque essa questão do início da vida tem duas facções, ou duas janelas de abordagem. Uma, a religião, a visão religiosa, e outra, a visão científica. Na visão religiosa, a vida começa com a fecundação. No caso, a junção do espermatozoide com o óvulo forma o ovo, e a partir do ovo já se inicia a vida na visão religiosa. No ovo já existe o sopro de Deus, já existe o Espírito divino. Para a ciência, não. Para a ciência, a vida começa em torno, entre aspas, do 12º mês de gestação, que é em torno do 3º mês de gestação, onde as funções cerebrais começam a existir. Então, as funções cerebrais começam a existir quando termina a fase embrionária e começa, propriamente dita, a fase fetal. Na fase fetal é onde o corpo se forma, a parte física. Então, se forma na fase fetal o coração, o pulmão, o olho, a boca, os genitais, os intestinos, enfim, cabelo, braço, e o corpo de modo geral. E o cérebro também. Só que aí vem outra questão de dualidade. Tem a vida intrauterina e a vida extrauterina. Na vida intrauterina, da fase embrionária ao término da fase fetal, o corpo se forma, mas também o cérebro começa a se formar, só com um detalhe: o corpo se forma no parto, na hora do parto, está todo formado, mas o cérebro não. O cérebro continua o seu desenvolvimento até a morte da vida extrauterina. Aí é que está o grande detalhe. Por quê? Porque eu considero as funções mentais iniciando-se desde a fecundação e não desde a fase embrionária. Aí vem a questão legal. Determinados países, determinados estados permitem o aborto até o 3º mês de gestação, porque admite-se que até o 3º mês de gestação não existe ainda vida, no caso, consciente. O cérebro não está funcionando. Então, até o 3º mês, quando o cérebro começa a funcionar, entre aspas, tudo é relativo, aí se pode abortar. Tem países, tem estados americanos que abortam até com 6 meses, já na fase fetal. Provavelmente, esse indivíduo aí que promove esse aborto com 6 meses de vida é realmente um crime, porque a vida já existe na fase fetal, no caso, comprovadamente cientificamente. Bom, então a vida intrauterina, vida embrionária, vida fetal, vida extrauterina, até o fim da vida, por isso que se diz morrendo e aprendendo, e a vida é uma escola. Agora, a vida pós-morte é outra questão. Eu acredito que exista, mas ainda não foi comprovado. Mas o fato é o seguinte, é que a consciência
como parte da mente, a mente é o substrato orgânico da consciência, como também é o substrato orgânico das outras funções mentais, atenção, concentração, orientação, etc. Senso percepção. Outra coisa também. Então, a alucinação, antes disso, Walter não falou, e eu retifico aqui um pouco, me permita, Walter, é a questão do início de tudo, que são os instintos. O instinto de vida e o instinto de morte é a base de todas as emoções e de todos os sentimentos. Então, todo ser vivo, qualquer ser vivo, não quer morrer. Até na Bíblia, Deus teve medo de morrer na forma humana e suou sangue no Horto das Oliveiras quando soube que ia passar pelo padecimento da morte. Mas o fato é o seguinte, nenhum ser vivo quer morrer. E, no caso, o indivíduo que se suicida, o indivíduo que busca a morte, é o indivíduo, entre aspas, que perdeu o juízo. Entre aspas, porque tudo é relativo também. Nem existe hoje em dia pessoa normal, nem existe doente mental. O que existe é transtorno mental. Transtorno mental leve, transtorno mental moderado e transtorno mental grave. Então, o que acontece? No transtorno mental grave, o indivíduo circunstancialmente, ele perde a autoestima, entre aspas, que é uma função mental, a questão do proteger o seu ego, a sua vida. Ele perde isso por vários fatores e pratica o suicídio como forma de fuga. O indivíduo que se suicida, ele perdeu o juízo pelas circunstâncias e tenta ou acaba com a sua vida através de um procedimento que pode ser consciente ou até, entre aspas, mecânico inconsciente. Mas aí é outra história. Mas o fato é o seguinte, a vida, a meu ver, começa na fecundação intrauterina, extrauterina e pós-morte. Só que a consciência, para mim, também existe nesses 3 níveis. Então, na gestação, desde a fecundação, o feto, ele percebe o que está acontecendo, não no sentido de perceber em termos de consciência, mas no sentido de senso-percepção. Então, um feto com 6 meses de gestação, por exemplo, com aquilo. Então, ele entra em sofrimento. A memória dele, fetal, ele guarda esses estímulos. E na vida extrauterina, ele traz consigo essa memória que pode repercutir num quadro, entre aspas, psicótico a posteriori, quando o indivíduo já está adulto, circunstancialmente. Ok? Então, voltando, o instinto de vida e o instinto de morte, que Walter esqueceu de falar, e que eu retifico aqui, é a base de todas as emoções e de todas as sensações e de todas as funções mentais. Ok? E a questão da alucinação é uma alteração da senso-percepção. A alucinação pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser tátil, pode ser gustativa, de modo que a consciência, cada um tem a sua consciência, porque a consciência do eu e a consciência do mundo é única, é pessoal. Ninguém é igual a ninguém. E cada consciência é única porque é fruto da sua formação biológica e cultural, desde a fecundação até quando morre na vida extrauterina. Era só isso que eu queria colocar. Muito obrigado pela atenção e eu fico aí à disposição. Obrigado, Fernando, pelas suas colocações. Vou passar agora, para Walter, fazer os seus comentários. Ô, Fernando, muito obrigado pelas suas observações, seus comentários. Na verdade, eu já tinha falado sobre isso quando disse que nós temos 2 tipos de programação. A programação genética inclui o instinto.
O instinto faz parte da programação genética. O egoísmo, o que é o egoísmo? É justamente a aptidão de defender a sua própria vida. Tá? Então, isso é genético. O grande problema é, será que na programação existe, vamos dizer, uma probabilidade, uma possibilidade da pessoa matar-se, suicidar? Não sei. Ou se isso é um distúrbio. Né? Por exemplo, eu admito que se nós temos direito à vida, nós temos também direito à morte. Se a vida é insuportável, não dá mais para continuar vivendo, por que não a eutanásia? Porque Deus vai ficar zangado? E Deus é um ser malvado que se glorifica vendo alguém sofrer? Então, é meu ponto de vista. Agora, se faz parte da programação da pessoa, essa tendência a eliminar a sua própria vida, eu não sei. A tendência é o contrário, é o egoísmo, é o mecanismo de segurança da própria vida. E a questão da consciência é isso que eu falei também. Né? A consciência faz parte da mente. Agora, a questão é saber se o ser humano não é apenas consciente, mas é autoconsciente. Ou seja, tem consciência da sua própria existência. A gente pergunta, será que os animais perguntam quem sou eu? O que faço aqui? De onde vim? Para onde vou? Diga aí. Eu só queria fazer uma réplica com relação ao estado de paz. Então, a natureza humana busca o equilíbrio perfeito, que seria a paz divina. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, se Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Isso. Se ele sabe de tudo, ele não tem conflito, ele está em paz. Então, a consciência humana, semelhante à consciência divina, busca esse equilíbrio através da razão. Quanto mais eu penso, mais eu sei das coisas, menos eu sofro. Quando a cabeça não pensa, o corpo é quem padece. Só que a consciência nossa, no nosso estágio civilizatório, ainda está muito aquém da consciência divina, está muito distante, porque nós somos ainda mais animais do que animais racionais. Ainda temos guerra, ainda temos estupro, ainda temos genocídio, ainda temos um bocado de coisa que é mais para o animal do que para a razão pura. Então, atingir a razão pura vai demorar ainda muito. Talvez a nossa civilização ainda nem alcance. Vem a Terceira Guerra Mundial, que estamos às portas aí, e acabe com tudo e pronto. E aí é uma interrogação filosófica. A humanidade seria extinta ou não, né? Mas o fato é que a natureza humana busca a paz através da razão. Quando não consegue encontrar a paz devido ao conflito existencial ser tão grande e tão causador de sofrimento, aí ele busca a morte, que é o instinto de morte. Tu és pó e ao pó voltarás. Então é a negação da busca pela paz através da razão e vai buscar a paz, no caso das casas de funerárias, casa funerária paz eterna, ou paz divina. Então, o indivíduo está morto, está dormindo, encontrou a paz, entre aspas. Mas a paz, através do suicídio, no meu ponto de vista, não é o encontro perfeito com a paz. O encontro perfeito com a paz é através da razão. Aí é que está. No nosso estado civilizatório, a gente está mais para animal do que para ser espiritual, anjo, arcanjo e Deus. Ok? Exatamente. Inclusive, é o que eu disse, né? O ser humano é uma imagem e semelhança de Deus,
Se é, nós temos uma péssima imagem de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se Deus é semelhante a nós, realmente é uma péssima. Deus criou a nós, mas nós não encontramos ainda a Deus a nível de perfeição de consciência, de igualação de consciência divina. Aí é a questão espiritual das reencarnações, de cada reencarnação você dá um passo a mais, que é questão filosófica também. Embora haja indícios sugestivos dessa. Agora veja, somente rapidamente para os outros também comentarem. Na minha ótica, aquele ser que sobrevive não é o mesmo ser físico, porque na nossa vida física nós experimentamos tantas modificações, porque agora uma mudança radical para um universo virtual, nós seremos o mesmo. Tudo indica que nós seremos um ser semelhante e não o mesmo que nós fomos na vida física. É a minha opinião só. Ok. Eu concordo também com a sua opinião. O próximo inscrito, depois sou eu, é Alexandre, né? A gente é que ele possa também fazer seus comentários. Eu fico impressionado. Bom, primeiro eu quero elogiar mais uma vez. Abaixo, Alexandre. Está um pouco baixo, viu? Esse meu som é terrível. Deixa eu ver aqui. Talvez se você aproximar o microfone um pouco da boca, melhor. Eu vou aproximar e depois fazer como o Aurélio, apertar eles. Quando aperta, melhora. Estou apertando, não sei se está melhorando o som. É quase a mesma coisa, mas pode continuar. Dá para entender, sem A problema. parte inicial é uma repetição daquilo que eu digo sempre, né? Falar do meu orgulho de ter a chance de todos os sábados venham participar de um evento tão interessante, tão instrutivo. Com relação a Deus, olha, eu não sei se compete ao homem avaliar o que Deus quer ou o que Deus não quer. Eu acho que nós estamos muito distantes da figura daquilo que nós imaginamos que seja Deus. Quando ele diz que Deus quer paz, que Deus quer isso, quer aquilo, eu acho que é muita presunção nossa. Eu acho que é até petulância nossa querer imaginar o que Deus pode querer ou deixar ele querer. Deixar Deus em paz, porque fica muito... Eu acho que é muito... Acho que ele não sabe o que é Deus. Ele não sabe nem como é que é. É aquilo que Walter falou. Se Deus fez a gente imagem e semelhança dele, é porque nós... Ou ele é muito ruim ou a gente é muito ruim. Não sei exatamente como é que é. Mas outra coisa é com relação se o homem está mais para animal ou não. Não conheço nenhum animal que haja por egoísmo. Um animal que mate sem precisar. Um animal que faça da vida um propósito e ficar rico. Então, eu acho que os pecados do homem são pecados do homem e serão superados. Um dia, se é que esse dia vai chegar, a gente conseguir controlar o egoísmo de querer tudo, ou, se possível, querer tudo e o mais, não é do que tudo. Mas eu queria uma observação minha, uma curiosidade minha, é que sempre que nós imaginamos algo sobrenatural, ou além da nossa capacidade de compreensão, ou a gente começa a entrar em campos da mente humana que não são muito conhecidos, nós imaginamos que sempre nós nos deparamos com algo super poderoso, super inteligente, super. Aí eu me pergunto, será que entre os fantasmas não existem aqueles que sejam extremamente burros? Não existem aqueles que sejam extremamente frágeis? Aqueles que sejam extremamente movidos por questões que não sejam tão bons, que os homens vivos sejam mais fortes, mais inteligentes do que todos? Outra coisa, e aí vai uma pergunta a Walter. Dos conhecimentos, dos fenômenos, vamos dizer assim, não naturais que o Walter conhece, qual é aquele que mais o impressionou? É uma dúvida que eu tenho. Essa pergunta cabe a todos aqueles que já enfrentaram fenômenos impressionantes. Da minha parte, desse nosso grupo, só Jalmir conhece uma experiência minha, mas é uma experiência tão ridícula que quando eu conto eu tenho uma vergonha, que é o dia que eu encontrei um genipapo em Gravatá. A única experiência estranha que eu tenho é localizar um genipapo à venda
na ponte de Gravatar. Então, eu queria saber, de todos esses fenômenos que a gente conhece, quais são aqueles que mais nos impressionaram? Obrigado. Bom, Alexandre, a rigor, todos eles. Eu fico deslumbrado com essas aptidões extraordinárias da mente humana. Uma coisa é certa, quando a gente fala mente humana, está dizendo que a mente também existe em todos os seres vivos, porque a mente é uma programação. Então, todo ser vivo tem uma programação. Os seres animais, os seres vegetais são programados. Nada existe sem programação. Então, consequentemente, a mente é isso. E me deslumbra essas aptidões incomuns da mente humana, né? Não é nada, não existe nada sobrenatural. Né? Existe apenas aspectos incomuns da natureza. E sobre Deus, Deus não tem atributos humanos. Primeira coisa. Deus não é bom, não é mau, não é misericordioso, não é... Não é isso. Esses são atributos humanos. O todo, eu chamo Deus o todo, porque o todo é onisciente, onipresente, onipotente. E nós somos aspectos individualizados do todo. E como nós somos seres finitos, nós não podemos conhecer o que é infinito. Nós temos apenas o privilégio de saber que há algo além de nós. Isso já é um privilégio, porque a pessoa só não acredita em nada. Então você acredita que não acredita em nada. Logo já acredita em alguma coisa. Tem um amigo meu que diz, eu sei que nada sei. Eu digo, então você sabe alguma coisa. Sabe que nada sabe. Logo, tudo isso é um jogo de palavras. Então, você pergunta, você acredita em Deus? Bom, esse Deus antropomórfico, eu não acredito. Eu acredito no todo. E não tem nenhum atributo humano. Obrigado, Walter. Agora, pela ordem de inscrição, sou eu. Então, essa temática, né, o mistério, né, da mente humana, né, são vários os mistérios aqui que o Walter trouxe. Eu queria fazer, assim, uma divisão, assim, meramente didática, né? Primeiro, a questão, né, daquelas condições, daqueles mistérios sobre a mente, que são sobre nossas potencialidades interiores. Então, tem uns aspectos, assim, fisiológicos, né, que a gente procura entender, né, pelo paradigma vigente, né? A mente como epifenômeno do cérebro, ela como correlacionada, né, nas funções cerebrais, do lado esquerdo, do lado direito. Então, questão da memória, né, as funções do hipocampo, né, essa importância, porque sem memória, né, nós não somos, digamos assim, nada em termos de autoconsciência. Então, isso, né, a gente está ampliando o conhecimento humano, né? Então, todo o conhecimento científico atual, as técnicas de imagem, né? As abordagens aí, psicológicas, tudo isso é uma ampliação sobre as bases atuais. Então, agora, há situações, como as trazidas aqui por Paulo, que elas sugerem algo mais, sugerem uma reinterpretação, uma melhor interpretação do que entendemos como realidade. Então, a realidade é algo, né, que, em princípio, né, a gente está imiscuído e também ela tem a realidade em si, porque com a nossa finitude, em princípio, a realidade ela continua aí para outras pessoas, e tem determinadas experiências, determinados fenômenos. Estou graduando assim, experiência é algo mais subjetivo. Walter se referiu
as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte. E você tem, eventualmente, alguns fenômenos, então isso extensamente, digamos assim, medidos, né? Fenômenos não ordinários, né? Aqueles fenômenos que, por exemplo, há uma atuação direta, né, da mente sobre a matéria, né? Existem, inclusive, equipamentos eletrônicos, né, como geradores de números aleatórios, que eles parecem ser afetados, né, por situações, por eventos humanos. Ele tem um funcionamento, simplesmente 0 e 1, 0 e 1, e aquilo ali se altera, né, para ser 0, 0, 0, 0 e 1, né, ele tem um funcionamento anormal, aparentemente, né, por uma interação física, né, de um campo de consciência, né, se existir. Então, esses potenciais que mudam, né, a nossa percepção de realidade, nosso entendimento de realidade, então é o aspecto ontológico. Puxa, a gente, se existe a sobrevivência, né, como o Walter colocou aqui, então ela é algo que vai mudar, né, o paradigma atual. Você, com a extinção, né, do corpo, né, do cérebro, você não tem uma consciência sobrevivente, não tem meio, né? O cérebro se extingue, as funções. Tanto é que o conceito de morte, ele evoluiu, né? Isso em 1968 teve um congresso médico na Austrália, que o conceito de morte evoluiu para ser morte encefálica. Então, aquilo que é popularizado, a linha flat, né? Aquela linha contínua, né? Então, você consegue, né, através aí de... Né, e sempre o Conselho de Sydney, né, o Congresso de Sydney, é uma questão, né, é um médico que tem que interpretar isso. Não basta só a linha flat, né? Ela tem um conjunto de interpretações. Então, há situações que sugerem, né, como o próprio Walter colocou já no finalzinho, né, na sua última slide, né, coisa que sugere a sobrevivência. Né, será? Então, o Walter trouxe a questão do psiquiatra Ian Stevenson. Ele tem 2.800 casos catalogados de situações, notadamente com crianças, que não tiveram um tempo assim, de um desenvolvimento de conceitos, né, de sobrevivência culturais, que tem registros que no passado ele publicou um livro, 20 casos sugestivos. Né? Sugestivos. Né? Então, ele teve assim, os recursos de ir para a Índia, né? De ir para a Europa, para a Islândia, inclusive. Ele tem publicação, casos europeus de sugestivos, né? De reencarnação. Então, ele ia e mandava o pesquisador lá, não é barato isso, né? Para conseguir patrocínio, para ir lá para a Índia e mandar pesquisadores ir na cidade entrevistar a criança que alegava ter sido uma pessoa. E na outra comunidade, que eram quilômetros e quilômetros de distância, também entrevistar pessoas para fazer uma confirmação ou não dessas informações. Então, são casos assim sugestivos que há ontologia, né, se a gente falar em linguagem científica, né, então, que sugerem outras concepções de realidade. Então, é esse o divisor de águas que a gente está hoje, em situações, né, já se falou, Walter falou aqui do conceito de inconsciente junguiano, né? Então, o inconsciente coletivo. Onde está armazenado essa informação? Certo? Tem situações, ele falou, aí se referiu em experimentos, falou em Sheldrake. Rupert Sheldrake, ele popularizou o conceito, que ainda não está sedimentado, ainda é uma especulação científica, sobre os campos morfogenéticos. Então, tem determinadas espécies, aí eu me lembrei do cuco, né? O cuco é um passarinho muito sabido, né? Ele toma proveito dos outros. Parece assim, lembra alguns políticos, né? Brasileiros, né? Então, o que é que ele faz, o cuco? Ele não se dá o trabalho de fazer o ninho dele. Ele pega o ovo dele e bota no ninho dos outros. Quem quiser que choque, né? Aí ele já está, né? Digo, olha, meu amigo, eu já não vou ter esse trabalho de ficar ali tomando conta, de formar um ninho. Agora, a questão não é essa. A questão é que quando o cuco nasce,
ele já está programado, se é que é essa a melhor terminologia, e ele faz a migração, ele já sabe, porque as aves, né, elas têm os períodos adequados para a sobrevivência, então quando vai chegando no inverno, mudando tudo, eles se deslocam, fazem rotas migratórias, né, para a questão de sobrevivência, alimentação e tal. O cuco já sabe disso. Ele nasceu junto com outra espécie, tá certo? Que não teve o comportamento, né, dele, e ele já nasce. Onde é que está essa informação? Como é que ele sabe, né, que a direção, né, para isso? Porque você tem algumas espécies, pomos, tudo, já se especula a questão de você ter uma bússola no próprio cérebro, um alinhamento eletromagnético. Então, você consegue dar uma causa física para promover um alinhamento, né? Um alinhamento com o campo magnético da Terra, né? Que ele serve de bússola, para você direcionar os locais de rotas migratórias favoráveis à existência. Mas no cuco, ele não teve tempo nada, né, para isso. Aí, Walker trouxe aqui alguns fenômenos paranormais, né, a psicopictografia, né, que é alguém, né, ele citou o caso famoso de Gasparetto, aqui temos o Jacques Andrade, que ele, num espaço curto de tempo, ele pinta aos moldes de, né, outros pintores, tipo Rembrandt, né, Van Gogh e outros, né, que apareciam nos programas de Gasparetto. Chico Xavier, que foi objeto, inclusive, da palestra de Walter na Bienal do Livro, sobre a psicografia literária de Francisco Cândido Xavier. Ele, com 20 anos, 21, psicografou centenas. Como é que ele tinha essa aptidão? Né? Como é que ele... Não foi de leitura. Os pais analfabetos, ele pobre, não tinha meio nenhum para estimular isso. E como é que deu-se essa criatividade ao ponto desse pastiche, que é a interpretação nossa, foi a interpretação religiosa, foi lá a entidade sobrevivente que ditou. Mas isso, pela navalha de Ockham, é uma explicação mais complicada, né, de aceitar. Então, essas coisas que sugerem uma incompletude da realidade que a gente tem, são fatos. Você não pode, aí está lá o livro de Xavier aos 20 anos, você não pode dizer, olha, não é uma obra, é uma cópia mal feita de Castro Alves, né, de Cassiano, né, de Abreu e outros que tem aí, ó, isso aqui é mal feito, lembra. Mas mesmo que seja assim, meu amigo, você lembrar de centenas, é uma potencialidade muito grande. Então, tem situações que eles instigam a gente, né? E também não é muito razoável você esperar lá que estão centenas de poetas mortos, esperando ali, né? Fazendo fila para poder chegar ao Chico. Isso aí é um pouco inconcebível. Também, né? Dezenas aí de pintores aí famosos, está aí esperando lá para pegar no braço de Gasparetto, ou inspirar Gasparetto, né? Isso não tem muito cabimento, não é muito plausível isso. Como também eu assisti um filme, né? Tem um famoso místico, né? Que é Pietro Balbo, que eu muito admirava, era meu livro de cabeceira na época da minha adolescência, 16 anos, aí, 15 anos, eu gostava muito de ler A Grande Síntese. E Pietro Balbo, ele passou por um período muito difícil, naquele período que era de guerra, tudo, que ele era de família rica, de descobrir a vocação dele. Ele era advogado, né, e tal. E em determinado momento, né, de Natal, né, ele teve uma visão, né, de vendo Jesus em direção a ele, Francisco Xavier. E Chico Xavier. E Francisco de Assis. Francisco de Assis. Só que Francisco de Assis, para Jesus, nosso tempo terrestre, é 1.200 anos de diferença, aproximadamente. Aí estavam lá Jesus e Chico e Francisco de Assis, de bobeira, né? Desculpa, para convencer Pietro Balbo qual era o caminho que ele devia tomar. Quando ele viu o peso da autoridade, né, de um santo e do Messias, não teve dúvida nenhuma que ele tinha um caminho, né, que era um caminho religioso místico,
ele não teve mais dúvida. Então, ele precisou criar essas alucinações na interpretação de um parapsicólogo, para poder ter esse poder de convencimento. É a mesma coisa que ocorre nas EQMs, também citadas aqui por Walker, preso e quase morto, que em algum momento, né, a pessoa está lá morto, né, numa operação, num acidente, vê seu próprio corpo, está ali feliz da vida, não quer nem voltar. Aí chega um parente, chega um santo, chega uma pessoa de autoridade e diz, ó, tu tem alguma coisa para terminar aqui. Ó, tem teu filho, tem tal obra, tem não sei o quê. Aí a pessoa se sente, eita, peraí, não terminei, né, a minha missão de vida. E aí eu volto. Então, há vieses, assim, psicológicos que explicam, né, ou ajudam uma tentativa de explicação. Mas a questão, assim, principal da palestra de Walker é que ela nos traz abordagens que mostram que a nossa realidade, a forma ontológica que temos nas coisas, ela está incompleta. Por mais que a gente, os fenômenos paranormais, as experiências não ordinárias, que é o nome politicamente mais aceitável na academia, elas estão aí demonstrando que tem muita coisa do nosso conhecimento que tá incompleto. E traz as questões de dualidade, tá certo? Dualidade da mente e corpo. Se a mente sobrevive, então, ela não depende do cérebro, ela tem uma certa independência ou alguma forma. Então, essa incompletude, né, da realidade, na forma que percebemos, é que eu queria os comentários de Walter, né, se possível. Na verdade, a nossa ignorância é ilimitada. O nosso conhecimento é limitado e não é confiável, porque as coisas mudam e nós temos de fazer nova interpretação ou reinterpretação, porque tudo está em constante mudança. Daí porque a ciência, cautelosamente, lida com hipóteses, ou seja, aquilo que está sob hipodiscussão. Então, daí a beleza da ciência. Um cientista não pode ser dogmático. É isso mesmo. Vem pra cá, vem pra Beleza. Compre na nossa loja, pelo site ou pelo WhatsApp 8199916. É isso, assombração? Foi interferência da mente. Apareceu uma assombração aqui. Foi um bom exemplo. Foi um protesto pelo pensamento de Walter. Foi, é isso aí. Então, na verdade, a pessoa diz, fulano é um grande pensador. Ora, pensar, todo mundo pensa. Agora, poucos raciocinam, porque é outra coisa. Dizer que fulano é um pensador não está dizendo nada. Todas as pessoas pensam. Agora, raciocinar, aí é diferente. Poucas raciocinam e poucas compreendem. Aí, no caso, que já me falou longamente, né, nós, cada vez mais, observamos que a nossa ignorância, a consciência da nossa ignorância cresce cada vez mais, porque aquilo que nós pensávamos que era definitivo, só a busca é definitiva, né? Então, obrigado, Walter, pelos comentários. Outro comentário, eu teria um comentário sobre o comentário de Fernando. Né? Me permita, Fernando Tavares, assim que você deu assim, é só um complemento, né? Muito adequadamente à questão da razão, né? Assim como ela consegue balancear muita coisa na vida. Isso lembra muito os pensamentos estoicos, né? Que ele, através da razão, ele consegue contrabalancear muito dos aspectos negativos e emocionais. Mas, assim, nesse complemento, eu, assim, hoje percebo, né, pelo menos é uma forma minha de percepção, né, que, mais do que a razão, a gente tem que trazer, né, a emoção, os sentimentos,
a espiritualidade, né, no nome que se dê, a espiritualidade como, não no sentido místico, né, apenas, né, mas no sentido de a gente pertencer a algo maior do que a gente, né, esse conceito, né, inclusive de propósito, ele serve para balancear. Esses conceitos, assim, eles estão compõem junto com a razão, né, assim, ou até uma razão ampliada, né, assim, porque isso é típico, né, da espécie humana, né, os animais, ao que parece, não têm essas abstrações, assim, né, tem percepções muito profundas, tem sentimentos de solidariedade, tem uma inteligência até emocional, né, exemplificada, né, notadamente algumas espécies, né, com cães, gatos e até algumas aves, né, assim como uma espécie de papagaios, né? E eu acho que essa integração é que nos faz assim mais equilibrados, juntamente com a razão. Não deixa de ser uma razão ampliada. Eu estou vendo que o amigo levantou a mão aí, com certeza, para replicar ou complementar, não tem problema, mas esse diálogo enriquece, né? É só realmente para complementar. O raciocínio espiritualista é um tipo de raciocínio. Então, faz parte da razão. Então, é como você falou, uma razão, entre aspas, ampliada. Mas tudo na vida, por enquanto, é relativo. Entendeu? Não existe uma realidade própria, quer dizer, uma realidade múltipla. Existe uma realidade própria. Cada um tem a sua realidade. Aí é que está a grande beleza da pessoa humana. E a personalidade, a formação da personalidade é que vai dizer se a pessoa está em paz consigo mesma ou não. Então, tem a questão genética, tem a questão cultural, que interfere na formação da pessoa, da personalidade. Isso eu digo porque é 47 anos que eu faço psiquiatria e psicologia, e o que eu já ouvi de história pessoal de cada um não está no gibi. Pois é, não tem. É o seu disco, né? O seu hardware da grande aí. Então, baseado nisso, é que eu estou escrevendo meu ensaio. Entendeu? Esperando, a gente está esperando, viu? E Agora, ansioso. esse ano vou me dedicar, porque eu estava no projeto poético, né, do Todos os Tons de Azuis, que já saiu na Bienal. Agora eu vou realmente me dedicar. Parece que está tendo um entrave de eu complementar o meu raciocínio, porque esse ensaio já está comigo há mais de 10 anos. Eu estou escrevendo e emperrado, entravado. Agora esse ano acho que sai. Você tem que aconselhar-se aqui com o Walter, que é especialista do assunto, para psicografar isso, rapidinho. Mas Camilo parece que quer falar, tá no mudo, Camilo. Está no mudo. Pega ela também. Camilo, você está no. Agora. Pronto, isso. Bom, quanto a essa questão de Deus e o homem, o que é Deus? Deus é um conceito de ser supremo presente em várias religiões, monoteísta, enoteísta e politeísta. Os homens diferem principalmente dos animais nisto, ou pelo fato de seres que são dotados de razão. Mas aqui vemos uma coisa que talvez nunca venhamos sanar esse problema, que é a desrazão, que também está paralelamente com a razão. Então, quando o homem é um animal, né, que age com razão, mas também ele passa a ser um animal comum qualquer que age com a desrazão. Esse é o nosso caso e talvez nunca venhamos sair disso. Lamentavelmente, vamos viver por toda a nossa vida desse jeito, porque até hoje nada deu certo. Criamos Deus, não deu certo. Criamos justiça, não deu certo.
criamos polícia, não deu certo, criamos, como se diz, uma sociedade que gira em torno de todas as partes inteligentes que nós podemos, como se diz, chegar a esse ponto que a civilização hoje, somos pessoas civilizadas, na época de hoje, há milênios que estamos aqui, mas nunca conseguimos nos equilibrar. Sempre desequilibrado, porque existe a razão, mas também existe a desrazão, e elas fazem parte de nós. Mas a desrazão, Antônio, seria o uso inadequado da razão. Sim, mas pois é. Essa que é a desrazão. A razão e a desrazão é uma extensão da razão e vice-versa. É um estado civilizatório que nós estamos, que não usamos todo o nosso potencial racional, que seria a razão divina, entre aspas, que tudo é relativo, que a questão teológica também é uma questão de crença, é outro aspecto. Mas como eu já falei, né, a respeito da razão e a desrazão, né? Porque cada um, né, é aquela questão do egoísmo, né? Cada um é a parte instintiva da pessoa, que ainda prevalece mais do que a razão. Sim, prevalece. Aí vem a desrazão, porque nós lutamos pela razão, direto, mas não conseguimos alcançar. De razão. Mas Alexandre, ele levantou a mão aqui, ele quer com certeza fazer comentário. Por favor, Alexandre. É sim, e estou apertando aqui tudo o que eu posso. Vou aqui, vamos esperar que estejam todos ouvindo. Olha, a minha observação em relação a essas colocações sempre inteligentes que o Camilo fez. Camilo, ele se referindo assim ao fracasso que nós estamos experimentando, ele disse que o homem criou Deus e não deu certo. O homem criou a justiça e não deu certo. Então, veja que ele sempre fala assim, o homem criou. Não é que Deus tenha criado. Não é que... Então, na realidade, essas coisas que nós chamamos de Deus, que chamamos de justiça, são instrumentos de controle social. Veja que sempre quem inventa um Deus, uma religião, é um pastor. É alguém que vai, em nome de Deus, mandar nos outros. Né? Não faça isso, senão você não vai para o céu. Não faça isso, senão você faz aquilo. É o mesmo caso da justiça. Quando a gente fala em justiça, nós falamos em poder judiciário. Então, é um órgão encarregado de promover justiça. Eu não vejo, por exemplo, onde é que está a justiça em se mandar para a cadeia uma mulher que rouba 1 quilo de manteiga para alimentar os filhos e não mandar para a cadeia um banqueiro que rouba milhões e milhões de pessoas através de juros extorsivos. Então, eu quero deixar muito claro que essas invenções do homem não visam melhorar a sociedade, não visam melhorar a humanidade, visam melhorar a eles mesmos ou as caixas a que eles pertencem. Desculpa essa observação, eu sei que escapa profundamente do tema que o Walter propôs, mas peço desculpas, mas eu não poderia deixar de dizer que as coisas inventadas pelo homem não podem se confundir com as coisas inventadas por Deus, e muito menos com o poder da mente, que é o tema que nós estamos debruçados hoje. Mas eu queria fazer uma pequena intervenção, já que você falou em justiça. Na mitologia grega, Temis era a deusa da justiça. Então criaram um quarteto. Da deusa Temis contaram história controvertida. Já foi peituda e vendada. Hoje é peitada e vendida. Isso é só o poeta, né, que consegue dizer. Pessoal, a gente está se aproximando e só alguns comentários, alguns informes. Né? No próximo sábado, devido ao feriadão, né, porque o 2 de novembro, que é um feriado de finados, na quinta, aí as experiências que a gente tem prévias, né, muita gente viaja e fica mais difícil, né, a gente se reunir. Então, a gente vai ter, né, só no segundo sábado, até a nossa palestrante está até presente aqui. O prefeito e a governadora já deram a sexta-feira. Ronaldo falou agora. Ronaldo falou, ele está vivo. E também desejar, né, Molina, né, passou aí por uma arritmia, né, ele está em um estado vibracional, assim, né? Deve estar lanchando. Deve estar lanchando, o Ronaldo está dizendo,
Né? Foi para não mostrar, gente, o Passar lá para lanche. pegar um lanchinho. Mas desejar aí. melhor. Safadeza! Tá dormindo. Safadeza! Ali a paz Safadeza. Tô bruxando não, tá tô quietinho mesmo. Viu? Então, aí vou passar para a Walter para os comentários finais, agradecer a presença de todos mais uma vez e que de hoje a 15, no dia 11, né, estaremos aqui às 9h30, tá certo? E passar a volta para os comentários, né, aí de encerramento aqui do nosso encontro de hoje. Bom, somente agradecer a participação de todos, que com isso enriqueceram o tema que foi trazido hoje a debate e, naturalmente, trazer essa mensagem de que nós somos realmente muito pequenininhos para conhecer a imensa realidade ou a ilimitada realidade. E, pessoal, obrigado a todos. Até logo. Bom fim de semana para todos. Até a próxima, né? Tchau. Bom final de semana para todo Valeu, mundo. muito obrigado. Fica bom logo, Maurício. Fica bom, fica você inteiro, viu? Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Parabéns, Walter. Obrigado. Não veio hoje, não foi? Não, Luiz.